voltar ao conteúdo. Então, toda quarta-feira, o que vai acontecer? Eu vou falar sobre vendas. Por quê? A venda é por onde tudo começa. A venda, como eu falei anteriormente, ela é o prêmio de todo o trabalho que você faz. Se você está na internet, se você está no Instagram, se você está no Facebook, a venda começa daí. Você começa um relacionamento, você mostra um produto, você indica alguma coisa para acontecer a venda. Tem alguns autores que eles divergem com relação se venda é arte ou se venda é ciência. Coloca aqui para mim nos comentários o que você acha. Que venda é arte ou venda é uma ciência? Por que eu pergunto isso? Quando eu fui elaborar, na verdade, este conteúdo, eu queria seguir por um caminho, eu queria seguir, não, eu acredito que sim, venda é uma arte. Só que, lendo outros autores, o que eles falam? Que venda é ciência, venda é técnica. E pesquisando, eu consegui, dentro do meu raciocínio, identificar que sim, venda é arte e venda é ciência. Mas você vai estar parando para mim e me perguntando, mas como que dois conteúdos tão diferentes eles podem sim interagir? E aqui eu coloquei algo para que a gente discuta. Aqui, o Dede Kids acha que venda é ciência. E você, acha que é ciência ou arte? Por que eu falo que venda é arte? Porque arte, o que tem dentro da arte? A arte, ela precisa de uma interação, não precisa? Quando você vai lá numa mostra de artes em que você tem os quadros e que você admira a beleza, não tem uma interação? Ou é o que o artista ele quer passar, que tem uma interação, que tem uma conexão com aquilo que você está fazendo. A arte ela precisa do rapport. O que é isso, rapport? Rapport é uma técnica que a gente utiliza que facilita, que você cria laços de conexão entre as pessoas. Então, sim, quando você vende, quando você vende, não, quando você cria, quando você tem uma arte, o que precisa? É aquele cara, aquela pessoa que ela é talentosa, que ela é engenhosa, que ela tem, através daquilo que ela faz, ela expressa sentimento, habilidade, que fazem parte do quê? De um bom vendedor ou de uma boa vendedora. É ou não é? Quando você quer vender, se você for exclusivamente diante do teu produto, você não vai vender. Porque a venda, ela é além disso. A venda, ela vai além do produto. Além do que, ela também pode ser caracterizada como ciência, porque a ciência, o que estuda, normalmente ela tem o que? O ser humano, quando a gente for para o lado da medicina, ela coloca o quê? O ser humano como centro de alguma coisa que querem descobrir. Então, é o centro da negociação. E a venda também. A gente tem o ser humano como o centro da negociação. Aí você precisa, dentro dessa ciência, o que você precisa encaixar? Técnicas de vendas, ferramentas que vão te auxiliar a vender. Você precisa de habilidades que vão fazer com que você consiga realizar aquilo que você precisa. A Alexandra já acha que venda é arte. Aqui o nosso placar está dividido. Mas para pensar. Se você pensar de um lado em que o artista, quando ele faz uma arte, ele quer vender ou passar uma emoção, quando eu falo vender, né, vender, passar uma emoção, venda é arte. Quando você fala que dentro disso a ciência, quando ela quer vender, precisa de técnica, vender é ciência. Vender é processo, vender é técnica, vender é ferramenta. A gente consegue, dessas formas, unir os dois conceitos desses dois autores. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo até aqui? Eu não sei se você já teve contato com algum vendedor ou com alguma vendedora que te marcou, em que você para pensar e você fala assim: nossa, aquele cara ou aquela moça, aquela pessoa é vendedor, é vendedora. Você já teve contato com alguém que
que te dá essa conotação que é vendedor que nasceu para vender? Não sei se vocês sabem, né, em outros vídeos eu já falei de que eu sou farmacêutica, me formei aqui em Londrina e eu trabalhei numa multinacional de vitaminas em São Paulo. A maior parte da minha experiência profissional foi em São Paulo e nessa empresa GNC, General Nutrition Center. E ela tinha, inclusive, a primeira operação deles em São Paulo, quem inaugurou fui eu com a minha equipe lá dentro do shopping Ibirapuera. Você conhece o shopping Ibirapuera? Tem alguém de São Paulo aqui? Sabe o shopping que eu estou falando. Ai, Tainá de Goiânia, beijo para você também. Oi, Camila, tudo bem? O que acontece? Quando eu inaugurei, né? Eu com a nossa equipe inauguramos a loja lá em São Paulo, no shopping Ibirapuera, eu tinha um vendedor, o nome aqui que eu coloquei é fictício, porque eu não tenho mais contato com essa pessoa. E o que ele tinha nas mãos? Eu consegui identificar dentro do Carlos da Silva, eu consegui identificar o quê? Que ele tinha ao mesmo tempo dentro dele a arte e a técnica. Por quê? Quando ele atendia um cliente, ele não ia simplesmente dentro do produto para entregar o produto para a pessoa. O que ele fazia? Ele fazia como que se fosse uma anamnese. Anamnese, sabe aquilo que o médico faz, às vezes o farmacêutico faz, os profissionais da área de saúde fazem para quê? Para entender o contexto como um todo. E o Carlos da Silva, ele fazia essa anamnese para quê? Para entender o que o cliente dele vinha buscar. E pasmem, se o cliente era atendido pelo Carlos da Silva, podia ser outro vendedor, podia outra pessoa abordar o cliente, que o cliente não abria a boca, porque aguardava, às vezes, o atendimento dele demorava meia hora, 40 minutos, só para ele entender e para ele ver como que o produto poderia ajudar a pessoa. Não sei se você sabe, mas GNC é uma franquia de vitaminas americanas. Ela tem mais de 4.000 lojas espalhadas pelo mundo. Inclusive, foi através dessa empresa também que a loja do Ibirapuera ganhou como a melhor loja da franquia no ano de 96. Agora você já sabe a idade, né? Brincadeira. Mas, enfim, o que acontece? Por que eu quero te mostrar isso? Porque quando a gente começa a lembrar as características que um bom vendedor ou que uma boa vendedora tem, você alia, sim, a arte e a técnica, a arte e a ciência. Além disso, ele utilizava as técnicas de vendas. Dentro dessa empresa, o que acontecia? Tinha um tipo de propaganda, um tipo de promoção em que você falava que era buy one, get one. Bogo chamava buy one, get one, pela metade do preço. Então, você comprava um frasco e ganhava o outro, e no segundo frasco que você comprava, você tinha 50% de desconto, que na média ali no conjunto ficava um preço muito legal para o cliente. Além disso, a gente também tinha um cartão fidelidade, em que na primeira terça-feira do mês você tinha 20% de desconto em toda a loja. E ele utilizava todos esses argumentos ou todas essas técnicas de vendas para quê? Para melhorar o ticket médio. Então, ele conseguia entender a história do cliente, envolver este cliente contando história, contando a arte e deixando o cliente falar, porque você sabe que cliente, né? Quando o cliente, papo é bom, o cliente gosta de falar de si. Isso é uma prática que as pessoas gostam de falar dela mesma. Além disso, ele utilizava a técnica. E uma outra característica muito marcante no Carlos da Silva, quase que eu falei o nome dele aqui ao vivo e a cores, buy one, get one. Isso mesmo. Sandra, já falei com você. Então, é no shopping Ibirapuera que tinha essa loja. Hoje, pelo que me consta, elas não têm mais lojas no Brasil. Além disso tudo, o que o Carlos da Silva tinha? Ele tinha ambição e determinação. Pega comigo esse raciocínio, pega comigo que vendas é arte, venda é ciência, você precisa
desenvolver o cliente, você tem que ter técnica e você tem que ter ambição e determinação. Porque se você, o vendedor ou a vendedora, se você não tiver ambição, você não vai para lugar nenhum. Isso eu acho que em qualquer profissão. Acho não, tenho certeza. A pessoa tem que ter ambição. Quando eu falo de ambição, não é aquela coisa, aquela ganância, aquela coisa ruim, não é nesse sentido. Mas a gente precisa sim de ter ambição para quê? Para sair de um patamar e para outro. A venda, ela vai te propiciar a isso. Ela vai propiciar você tocar o teu negócio, você comprar estoque, comprar mercadoria. Se você é uma vendedora de alguma loja, vai propiciar que você tenha comissões mais atrativas. Isso é a venda. Tranquilo até aqui, gente? Opa, deixa eu voltar. Tranquilo até aqui? Ótimo. Montando esse material, montando esse conteúdo, eu fiquei pensando, será que existe? Será que existe em algum lugar as pessoas que falam quem é o melhor vendedor do mundo? E aí, o que, que esse melhor vendedor do mundo fez para que tenha sido melhor? Você sabe qual é o melhor vendedor do mundo? Você já teve essa curiosidade? Ou melhor, eu vou melhorar essa pergunta. Para você, dentro da tua convicção, ou dentro da tua história, dentro do teu relacionamento, quem você acha que é o melhor ou a melhor vendedora do mundo? Quem que você acha? Tem vários nomes que a gente fala em que a gente pensa, nossa, mas ele não vende. Opa, vende sim, né? Um exemplo que me veio agora aqui na cabeça, mas não está dentro dos meus slides, é o Silvio Santos, é ou não é? O Silvio Santos, ele é um dos melhores vendedores que a gente pode conhecer. Por quê? Porque ele por si só já é uma figura que vende, né? E dentro do programa dele, tanta coisa que eles lançam e vendem, e no ramo de cosmético, e é o baú, e é, enfim, tudo aquilo que ele faz dentro do programa. Deixa eu só melhorar aqui o meu. Só um minutinho, por favor. Eu vou pôr para cá. Tá tranquilo até aqui, gente? Tá tranquilo até aqui? Quem que você acha que para você é o melhor ou a melhor vendedora do mundo? Quem que você acha? Quem que você considera que aí você fala assim, não, aquele é vendedor ou aquela é vendedora? Quem que você acha? Buscando, vamos lá, já tá funcionando. Que aqui a gente faz, tem vários materiais para a gente conseguir concluir o raciocínio. Aqui não estou vendo nenhuma comunicada, mas então vamos lá. O que acontece? Joe Girard. Eu não sei se você conhece este homem, mas este homem ele era em uma cidade muito pequena e a família dele passava por muita necessidade. E aí, o que aconteceu? Ele teve uma oportunidade, ele morava em Detroit, e ele teve uma oportunidade de começar com vendas. Só que o que ele percebeu? Ele percebeu que já tinha vendedores mais tarimbados que ficavam no salão de vendas para vender o produto. E o que deram para ele? Deram uma mesinha com uma cadeira e um telefone. Foi onde ele começou a fazer a prospecção do produto que ele vendia, que era vendas de carro. Então, ele vendia carro. Ele pegava nas páginas amarelas, quem tem um pouco mais de idade sabe do que eu estou falando, mas na verdade era um compêndio de números que tinha, né? Vários números que a gente ia para uma lista telefônica. Ele pegava as listas telefônicas e aí o que ele fez? Ele começava a ligar. E quando ele começando a ligar, ele começou a vender os carros através da prospecção ativa, através do telefone, ok? Com isso, o que aconteceu? Ele criou um método dele de vendas. Ele criou, inclusive, ele falava, só um minutinho, só um pouquinho, que ele tenha
A Lei Girardi, não lembrava do nome lei, Lei Girardi dos 250. O que é essa Lei Girardi? Que sim, cada pessoa ela conhece no mínimo 250 pessoas. E essas 250 pessoas é que podem sim indicar você para outros, para outras clientes, para outras pessoas. Exatamente isso. Inclusive, ele está dentro do Guinness Book como o melhor vendedor do mundo diante da tua performance. Coloca aqui nos comentários. Conhecia Joe Girardi ou não, nunca ouvi falar. Coloca aqui nos comentários. Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo até aqui? Ótimo. Não foi o dono da Colgate, não foi o dono da Colgate. Um próximo exemplo que eu trouxe para a gente analisar foi Steve Jobs. O que acontece com Steve Jobs? É um dos caras que mais vendem, inclusive até hoje, e ele consegue vender a ideia. Ele consegue vender, aliás, ele consegue até antecipar a venda sem ainda as pessoas terem acesso ao produto. Não é à toa que as pessoas ficam filas quando ele faz algum tipo de lançamento. Steve Jobs, aqui eu coloquei para você a figura dele mais novo e a figura dele, né, quando já estava em estado terminal, que ele morreu de câncer. Mas o que acontece? Ele tinha a habilidade em fazer com que a pessoa se convencesse daquilo que ele achava interessante com relação ao produto. Ele se antecipava a uma intenção. Gente, é tão difícil hoje, nos dias de hoje, né? A gente encontrar empresas que se antecipam aquilo e que falam, hora que você vira um Apple lovers, né, como são chamados as pessoas que amam os aparelhos da Apple, antes mesmo de criar alguma coisa a gente já quer. Por quê? Porque além de sim ele entregar um produto bom, ele cria essa antecipação. Então ele tem a habilidade da arte de envolver as pessoas, ele tem a técnica, além de tudo a ambição. Teve uma época em que ele teve que sair da administração da Apple, mas voltou, foi convidado a voltar e colocou a Apple como uma das, hoje, umas empresas mais valiosas pela Bolsa de Valores. Então, sim, Steve Jobs, ele é além de ser o fundador, né, da empresa, ele tinha, porque na verdade morreu, mas ele deixou um legado, porque a empresa corre nos dias de hoje. Ok, gente? Tranquilo até aqui? Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente vai esclarecendo. E uma outra pessoa que eu coloquei para a gente analisar é o Flávio Augusto. Conhece quem é o Flávio Augusto? Já ouviram falar do Flávio Augusto? Em algum lugar já teve contato com o Flávio Augusto? Na verdade, quando a gente quer sair de um patamar para outro, o que a gente precisa de ter ambição? E isso é o que faz os bons vendedores. Só que às vezes a gente não tem aquele foco, aquela coisa da onde eu quero chegar. E quando você tem mentores, mesmo ele não sabendo, mas quando você tem mentores, facilita isso, facilita você ir nessa jornada para um outro local, ok? Flávio Augusto, quem que ele é? Ele é, na verdade, dono da WhatsApp, é uma escola de inglês. E lá atrás, o que acontecia? Ele queria casar. Ele queria casar bem jovem na época, né? Ele ficou milionário, se eu não me engano, com 23 anos, mas ele queria casar. E ele via que, através da venda, ele conseguia, sim, atingir um volume de recursos em que ele conseguiria casar com a esposa dele, que é a esposa dele até hoje. Só que ele também viu um déficit do mercado, porque ele sabia que tinha milhões de escolas de inglês para criança. Só que não tinha escola de inglês para adultos, então foi nessa vibe, ou nessa lacuna do mercado que ele começou o negócio dele. Chegou a vender a WhatsApp para uma grande rede de
jornal e depois comprou de volta. Jornal não, de uma editora, e comprou de volta o WhatsApp. Hoje, um dos caras mais influentes, na verdade, quando fala de empreendedorismo e de venda. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: quando você não souber o que você precisa fazer, o que, que você tem que fazer? Vender. Tem as técnicas, tem o envolvimento, tem tudo, tem a emoção, tem tudo que comporta. E a gente também precisa que a venda ela faz parte de uma emoção, não é ou não é? Porque quando você consegue transpassar essa emoção para alguém, é aí que você consegue vender. Exatamente assim. Mesma coisa você. Eu estou com vocês aqui nessa live e a gente está discutindo, porque eu falei para vocês para a gente discutir, tanto é que estão contribuindo com a live. Mas se eu tivesse com uma emoção baixa, com uma emoção caída, e não tivesse essa energia, você ia sentir. Se não ia dar 30 segundos, você já ia cair fora. Mas então não. A venda, ela também é uma emoção. E com isso, o que, que acontece? Flávio Augusto, ele tem a parte emocional, ele tem a técnica, e ele fala que a gente tem que sim ter a ambição. Resumindo tudo isso que eu falei até aqui, o que, que vocês acham que é mais interessante dentro de quando você cria um processo de venda? E aqui eu não estou nem falando de processo de venda, eu estou falando de mentalidade. O que você precisa ter para ter uma mentalidade vendedora? Você precisa ter técnica, você precisa ter a ambição, você precisa ter relacionamento. O que, que você acha que uma mentalidade vendedora precisa ter? Quem que está aqui? Quem maratonou os vídeos do canal sabe quem é Flávio. Verdade, já falei dele em outros canais. Show, show, show. Gente, um beijo no coração de vocês, que vocês não sabem o que, que vocês aprontam com este ser humaninho que está aqui diante dos comentários e tudo que a gente recebe. Mas, enfim, voltando ao nosso conteúdo. O que acontece a partir daqui? Acabei de te perguntar o que, que vocês acham que Joe e Gerard, Steve Jobs ou Flávio Augusto, eles têm em comum? Ou que a história nos dá, né, que a gente consegue levar para um raciocínio comum. O que, que vocês imaginam? Às vezes as pessoas falam, o vendedor ele tem que ter ambição. Eu acho que tem que ter. Mas se você tiver ambição e não tiver a técnica, não adianta, não adianta. Às vezes o vendedor ele tem que ter o autocontrole, porque quantos nãos a gente recebe para ter o sim? Quantos nãos? Então a gente precisa de inteligência emocional, ambição. Aqui, ó, o nosso chat tá competitivo. Alguns falam que é ambição, a Sandra fala que é ambição, a Aline fala que é técnica. E você, o que, que você acha? O que, que você tem hoje dentro da tua mente em que você fala, não, vender para mim é isso. Em uma palavra, vender para você é o quê? Em uma palavra. Inclusive, já aproveitando, vou falar para você que todas as quartas-feiras eu vou estar aqui às 14 horas entregando o meu melhor. Então eu quero que você também sente aí, que você coloca depois nos comentários algum tema que a gente quer, tudo relacionado à venda. Eu não vou falar de estratégia, eu não vou falar de negócio, eu não vou falar de como montar a loja, que isso tudo esse conteúdo a gente disponibiliza no canal. Essa hora que eu vou passar com vocês, a gente vai falar a respeito de venda. Se tem algum autor que vocês querem que a gente discuta, coloca aqui que a gente vai interagindo. A live boa é quando acontece isso, né? Quando há essa interação. Mas vamos ver o que vocês colocaram aqui. Ambição, técnica, persistência, ajudar. Vamos lá. Não que esteja certo ou errado, mas é aquilo como que você enxerga a venda. A venda, na verdade, você precisa de 3 coisas. É um tripé. Você já tentou colocar um tripé sem uma das pernas? O que, que acontece? O tripé cai, né?
O próprio nome já diz o tripé. O que acontece? O tripé cai. Então, a venda, ela é feita de um tripé. Quais seriam esses tripés? Quais seriam as bases desse tripé? A primeira base é fome, é sede de vencer. Você, até tirar o óculos, você tem que ter nos teus olhos, na tua mente, no teu coração, o que você tem que ter? A sede, você tem que ter fome, você tem que ter essa vontade de vencer. Lá atrás, onde a gente fala de ambição, é a ambição, como a Sandra colocou, é essa coisa de você sim querer fazer, mas tem que ter a ambição, a sede de vencer. Um vendedor, um negócio, uma loja de roupa de criança, qualquer coisa que for, se você não tiver fome, se você não tiver sede, ou melhor, nos exemplos que eu dei anteriormente, o que eles tinham? As famílias do João Girard, a família dele passando fome. Do Flávio Augusto, ele queria casar, então a gente tem que ter um objetivo, porque a gente só vai ter a fome, a sede quando você tem um objetivo muito maior do que propriamente a venda. A gente precisa ter isso dentro da gente. Sabe aquela coisa de que vai ou vai? Não vou nem falar vai e racha, porque não é para rachar, mas sabe aquela coisa de vai ou vai? Tem que dar certo, tem que persistir. Essa fome que você tem que ter e faz parte do primeiro pilar, a primeira base. A segunda base é técnica, é método, é metodologia de venda. Como que é a sua metodologia de venda hoje? O que você faz em termos de processo? Aqui eu não estou falando, eu pego o WhatsApp e mando uma. Não, eu estou falando de processo, de constância, de consistência, de dia após dia entender e administrar qual é esse processo, qual é a técnica de venda que você utiliza dentro do teu negócio, dentro da tua empresa, ou se você é vendedor ou vendedora, qual é a técnica que você faz? Em termos de abordagem, de apresentação de produto, conhecer de produto. E aqui há uma infinidade de coisas, mas como hoje está a tua técnica? O que você faz para vender? Qual é a técnica que você utiliza? Inclusive, quero conhecer um pouco mais de você. Qual é a técnica que você utiliza para fazer suas vendas hoje? Seria o segundo tripé. E o terceiro tripé, autogestão, inteligência emocional. O que é a autogestão? Você analisar como você está sendo enquanto vendedora e ter inteligência emocional para quê? Para saber que nem sempre o mundo vai ser de flores. Ai, é até pecado falar assim, né? Diante do que a gente está vivendo, mas não vamos entrar nessa questão. Mas não vai ser sempre flores. Inclusive, há estatísticas de que você vai receber a cada 10 sim, a cada 10 não, você recebe um sim. O Flávio Augusto, o que ele fala? 40-5-2, que para cada 40 contatos que ele faz, 5 agendam uma visita na época e 2 fecham um contrato. Ele precisa abordar 40 pessoas. A inteligência emocional para saber que você vai fracassar. Quando eu falo de fracassar, você não vai vender um dia, você não vai vender outro dia, você não vai vender outro dia, você não vai vender outro dia. E o que você precisa? Administrar. Você precisa sim ter uma força sobrenatural, uma inteligência emocional de que, se você sabe que você está no caminho certo, se você sabe que você está fazendo a coisa certa, se você tem a fome e você está aplicando a técnica, você sim tem a inteligência emocional para ir atrás do sim. Porque o vendedor, o que ela faz? Ela vai atrás do sim. A gente vai buscar aquele cliente que a gente quer que compre. A gente vai buscar aquela cliente que quer que interaja. Para quê? Para atender uma necessidade, para atender alguma coisa. Dentro disto, você fala para mim, faz sentido a gente trabalhar nestas quartas-feiras, a 1 hora, esse tripé? Fome, técnica e autogestão ou inteligência emocional?
Faz sentido para você? Ou não, você vai falar: "Ai, Kelly, eu acho que isso não se encaixa". Ou você vai colocar uma quarta perna. Porque quando a gente envolve a ambição do vendedor ou da vendedora, quando a gente coloca isso dentro de uma técnica, de um processo, de uma rotina, e quando a gente consegue, através da inteligência emocional, saber que sim, que é um processo de um terreno com pedregulhos que você vai, nem sempre a gente vai acertar, mas você sabe aquilo que você está fazendo, não tem o porquê a gente não se desenvolver dentro dessas três esferas, dentro dessas três bases, que é fome e ambição, técnica e autogestão. Alguns autores, eles até falam de que a gente 20% é a nossa ambição, que 10% está envolvido aqui dentro da técnica. E pasmem, os outros 70% ficam da gente desenvolver a inteligência emocional, para que sim, você consiga, não após não, não desistir, não cair, não desanimar, porque venda ela é sentimento, venda é relacionamento, e se a pessoa ela está desestimulando, se ela está desestimulada, se as coisas não estão indo do jeito que ela imagina que teria que ser, ela desestimula. Se ela desestimula, a ambição, a garra cai. Caindo a garra, mesmo que você tenha uma técnica, você não consegue passar a missão, a emoção, que é temas para as próximas lives. Por isso, o tripé do vendedor está formado: fome, sede de vencer, técnica, metodologia de venda com consistência, com base, entendendo aquilo que você está fazendo, e autogestão, ter a inteligência emocional para que você consiga administrar todos os percalços, percalços é ótimo, que é a profissão de vendedor nos traz, que a profissão de vendedor acontece aqui com a gente. Quando eu falo profissão, eu sei que a gente trabalha vendendo roupa de criança, eu sei que a gente trabalha com um negócio, mas a empreendedora, o que ela precisa? Se desenvolver enquanto vendedora. Porque a gente arregaça as mangas e você precisa ir para venda, para áreas de vendas, na verdade, faz parte da vida empreendedora você também vender. O Flávio Augusto fazia isso. O que ele fazia? Ele sabia que ele precisava do volume para manter o negócio dele, e o que ele fazia? Ele tinha tantas matrículas que ele precisava fechar naquele mês. E ele tinha que buscar aquilo. Então, nesse conceito é que a gente vai trazer os conteúdos para as próximas lives. Dentro desta base, fome, ambição, método, inteligência emocional. Coloca aqui para mim nos comentários se sim, Kelly, faz sentido ou não. Tem nada a ver. Coloca aqui para mim nos comentários. E se você tiver alguma pergunta também. Por isso que eu falei logo no início que por onde tudo começa é pela venda. Quando você consegue entender que a gente sim precisa entender, quando a gente é empreendedor, é entender de outras formas, mas a venda, quando acontece a venda, é aquela coisa que te dá um sinal que fala assim: nossa, estou indo no caminho certo. Nossa, eu consegui vender. Nossa, todo o trabalho que eu fiz dentro da minha mídia resultou em uma venda. É isso que a gente procura. Tudo começa por uma venda. Não tem como a gente fugir disso. Não é à toa que o nome desta série, inclusive, é o episódio 1, a primeira série do episódio 1 é isso. Dessa masterclass, na verdade, é falando de vendas. Vendas Class é o que a gente vai tratar aqui. Tudo a ver, exatamente, faz sentido. Por isso, a gente vai desenvolver o conteúdo dentro desta filosofia.
A gente tem ambição, então vai ter conteúdos em que eu vou falar a respeito de o que é ambição e como que a gente faz para ter essa fome, não deixar essa fome cair, a gente entender um propósito que vai além do produto. Em outras aulas, eu vou trazer técnicas de vendas, qual é a metodologia, o que, que uma empresa lá do norte ou lá do sul da Bahia está fazendo que está dando certo, por que, que ela está dando certo. A gente vai ter cases de sucesso que deram certo. E por último, a inteligência emocional. Como que a gente faz para administrar o nosso coraçãozinho para que sim, a venda, por mais que a gente receba os nãos, a gente começa a ficar calejada, sabe para quê? Para ir atrás do sim. Porque com a gente não tem ou vai ou racha, com a gente é ou vai ou vai. Vai depender do quê? Da tua performance, de você se tornar cada vez mais vendedora, porque é a vendedora que vai trazer o sucesso para a tua empresa. Deixa eu ver o que vocês estão colocando assim, tudo a ver, faz sentido. A Ingrid compartilhou. Trabalhei em uma loja e bati as metas. E um diferencial em mim é que sempre me coloco no lugar do cliente. Trato o cliente com empatia, pois já tive experiências de ser muito mal recebidas em algumas ocasiões. Exatamente isso, Ingrid. E quando você é mal recebido, o que, que acontece? Você fala para 500 mil pessoas. Hoje, a regra era assim: uma pessoa mal atendida falava para 7 pessoas. Hoje, não. Hoje, uma pessoa mal atendida, ela tem internet que ela pode detonar você dentro da internet. Então, há um diferencial, sim, da gente ser um vendedor. Inclusive, eu li um outro livro, Ingrid, que é Vendas. Eu vou até depois trazer o conteúdo deles aqui para a gente também discutir o que, que ele fala. Que o vendedor ele tem que ter sempre com a gente a regra de ouro. Você sabe o que é regra de ouro? Eu não vou falar nesta live. Este é um tema para a nossa próxima live. Começo falando a respeito da regra de ouro, como que ela pode fazer diferença dentro da tua carreira de vendedora. Ok, gente? Ok? Nunca mais a gente volta, é exatamente isso. Ok? Então, o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje é esse, em que não, não vou falar. Não vou falar, eu não vou falar, não vou falar, não vou falar. Inclusive, Dede Kids, o que que acontece? Eu te espero aqui, porque eu sei também que você faz lives e você está presente. Eu te espero aqui para a próxima aula, em que a gente começa falando a respeito da regra de ouro e como que isso tudo pode envolver. Então, vocês sabem já o conteúdo que você vai ter aqui às 2 horas dentro deste tripé. Obrigada por participar e por compartilhar. Quero você sim na próxima quarta-feira às 2 horas. E aproveita, traga mais alguém, traga uma amiga, traga uma conhecida que sabe que vai precisar, que vai, de repente, para a gente conversar, para a gente dialogar e sim falar de vendas. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até quarta.